quem que vem para a eleição aí, que projeto que tem, qual a proposta concreta que tem, Uhum. né? Que não é ficar defendendo bandeiras de direita ou de esquerda, mas ser prático. Olha, eu com o primeiro mês de mandato, eu vou propor uma reforma fiscal, vou criar uma medida provisória que vai reorganizar o Estado de alguma forma, porque o governo, muitos políticos, judiciário e presidente têm poder para coisas que eles não exercem, né? Então, qual que é a proposta desse pessoal que está querendo se colocar aí, mesmo o Lula que está querendo se colocar? Apesar que quem está aí, a gente já não dá para crer que vai Uhum. propor grandes mudanças, né? Então, eu acho que esse é o primeiro olhar, quer dizer, é o momento de aproveitar isso. E certamente o cenário vai ficar dramático, o que na minha visão acaba sendo bom, porque se você vai para o cenário traumático, você vai ter que corrigir por bem ou por mal. Entendeu? Aí que vem inflação, vai vir Uhum. quebradeira de empresas tal, e aí a realidade vai se surgir, né? Vai aparecer, né? E que foi o que aconteceu com o Plano Real. Que se você analisar aquela caos dos anos 90, o que o Plano Real nos ensinou em termos econômicos? Que inflação não é tolerável de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Isso já tá, a gente tem um medo crônico da inflação, isso está no DNA do brasileiro. Se pegar uma criança de 15 anos, um jovem de 15 anos, ele tem esse receio. Então, se a gente conseguir criar em algum momento o medo do fiscal, que em algum momento, olha, governos sérios têm que ter responsabilidade fiscal, nem que seja pela dor, uma hora a gente aprende. Então, se ficar o pior cenário possível, no transtorno, na queda, que foi o que aconteceu em 2015, 2016, que a gente não aprendeu, você vai ter uma reconstrução em outros modos. Às vezes eu ouço a voz do Brasil, é só benefício. Uhum. Não, sim, É mas benefício disso, benefício daquilo, mas mas está todo mundo envolvido naquilo. É aí que está. O grande problema é que assim, você tem uma composição de Congresso, Judiciário, Executivo, que estão todos nessa lógica de que o dinheiro é infinito. Esse é um ponto. Né? E o Duma, você vê, começa a ficar suado, nervoso, porque ele já vem de banco, a hora que fala de inadimplência já dá aquele streamlike, né? pensa que ele está no banco aí. Porque também tem um outro lado, o banco começa a ter aquela visão, né? Que é um outro ditado que eu gosto muito. Se você deve 50 mil para o banco, você tem um problema. Se você deve 50 milhões para o banco tem um problema. As transformações não necessariamente têm que acontecer nas 4 linhas. Esse é o ponto. E aí você pega pessoas como o Putin, como o Trump, eles jogam além das 4 linhas. E Lula da vida, se pudesse, jogaria... Nós estamos dentro das 4 linhas e estamos fazendo a coisa errada. Tá fazendo errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós pior estamos aqui ainda. falando bonito de reforma, tal, o cara que está nos assistindo e que está devendo e que está chegando no fim do mês e não tem capacidade de pagar o fluxo de caixa, a garantia do salário do funcionário dele, a pergunta é o que eu faço? Eu perguntaria para vocês, o que eu faço como devedor? Porque se eu for esperar uma reforma política, eu estou lascado. Se eu for esperar alguém me dar crédito mais barato, eu estou lascado. Se eu for esperar concorrência bancária, eu estou lascado. O que eu faço? Eu deixo de pagar amanhã, negocio, trato isso de uma forma diferente ou espero do governo me ajudar? Porque também se amanhã o governo chegar, eu estou dando um pacotão para vocês, diminuir o seu juro e quitar a sua dívida para você se endividar de novo, é com ele que eu vou. Desculpa, se eu sou empresário, se eu tenho gente para pagar, se eu chego numa firma que tem 10, 15 pessoas, que eu estou vendo, o cara trabalha comigo há 20 anos, faz 20 anos que eu estou rolando boleto e preciso pagar, não adianta você vir falar para mim que precisa concorrência bancária, judiciário, eu preciso, meu irmão, me livrar disso aqui porque eu não consigo sobreviver mais. Aqui o que eu faço? Ou junta todo mundo, vamos fazer uma campanha, junta nós contra o banco, tire o seu dinheiro. Eu não vou pagar mais nada. Vamos dar um golpe na banca, não, porque se coloque na posição do cara que não tem spread, que não Você tem está Harrock. voltando à terra. Eu entendi. O coitado que está assistindo aqui, ele fala, tá, os caras estão delirando no delírio da reforma política. Na Constituição lá, saúde é direito de todos, beleza. E quem que garante a grana para que todo mundo tenha acesso? Na Constituição está escrito que a taxa de juros tem que ser 12% ao ano, o que é um absurdo. Gasparian. É um absurdo completo. Taxa de juros real tem que ser 12%. Isso é um absurdo completo, porque como que você vai na Constituição colocar a definição da taxa de juros? Então, e não sou eu que estou falando, você pega, por exemplo, o Marcos Mendes, que é um dos caras que estuda muito bem essa parte fiscal, ele já vem dizendo há 10, 15 anos que a Constituição, do jeito que está formatada, tem criado todas essas excrescências. E aí a excrescência do Congresso, que virou um presidencialismo de coalizão, o judiciário que julga o que bem entende, é essa nossa base do projeto que a gente não tem. Concordo que falta estratégia.
E aí para deixar enigmático, né? Quer dizer, empresário, a gente tem falado aqui, quem trabalha no setor privado tem o objetivo do resultado financeiro. Quem trabalha com a política, o resultado é poder. E normalmente essas duas coisas não se conversam. Por isso que nesse ano esperar qualquer tipo de responsabilidade não virá. Então o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que acontece lá na frente, mas a ruptura também é uma forma de solução, né?